Alô galera, tudo bom? Aqui é o Making Off do Miasma, eu sou a Giovana, 19 anos, diretora, e essa é a melhor equipe. Eu me chamo Fernanda. Beatriz. Eu sou a Giovana. E eu, a Alice. E a Vanessa e a Thay estão faltando hoje porque a Thay tá editando até hoje e a Vanessa tá perdida na chuva. Beleza, eu fiz o roteiro. Eu acho que a parte mais importante de fazer o roteiro foi saber os recursos que eu tinha, a equipe que eu tinha e adaptar isso. Porque funcionou muito bem, porque a nossa maravilhosa Alice, além de ter muitos materiais de artesanato e manjar muito de tecido e costura, a gente sabia disso e ficou mais fácil fazer estética baseado nisso. Eu acho que na parte de execução isso foi muito importante junto com a mensagem que eu queria passar. E a mensagem que eu queria passar foi muito potencializada ao longo das gravações, assim. Todo mundo da equipe adicionou sempre muita ideia, muito significado e, tipo, maravilhoso, assim. Tô sem palavras, galera. Essa equipe é, tipo, essa é a melhor equipe. Ponto. Bom, eu acho que cada uma fez de uma coisa nesse curta. Nós todas, a gente foi muito unidas em tudo que tinha necessidade de fazer. E a complexidade desse curta, principalmente na questão de cenário, fez cada uma assumir alguma coisa que tinha e, enfim, isso se expandiu para as outras partes. Mas eu destaco a dificuldade do cenário que a gente fez, que foi muito detalhado, assim, teve cada móvelzinho, cada detalhe e tudo mais, e foi uma união extrema das 7, né, as duas que estão faltando aqui também, para justamente criar esse cenário que, assim, muita gente até pensou assim, caramba, será que não é bom vocês simplificarem? Será que não vai dar muito trabalho no final da história? E a gente conseguiu acabar vencendo esse desafio. E eu participei, além da produção do cenário, assim como todas, também muito na parte dos concepts. Eu fiz a parte de ambiência, fiz as artes assim que diziam ambiência do cenário. Mas eu não tenho muito o que dizer a respeito de divisão, assim, eu acho que todo mundo se abraçou muito bem e foi uma experiência muito legal ver a união das gurias, assim, tudo muito, assim, organizadas para justamente tornar esse curta real, né, e sem sombra de dúvidas ele não seria real se a gente não se organizasse tão bem quanto foi. Então, sim, essa é a melhor equipe que tem. Bom, então, eu gostei muito de participar desse curta. Foi muito legal, principalmente pela troca de experiências. Cada uma tinha uma visão muito única e muito particular. E a gente conseguiu conversar, nem sempre concordando, mas sempre chegando a um consenso. E foi isso que trouxe a vida pro curta, sabe? Essa mistura, que inclusive no início nós pensamos, nossa, será que todas as peças vão se encaixar? E magicamente, quando nós montamos o cenário, tudo se encaixou perfeitamente. Parecia que mesmo que cada um tenha feito cada detalhezinho separado, quando juntou, foi, assim, mágico, assim, foi muito legal. Quando a Drica começou a tomar vida, então foi mais... assim, foi muito emocionante, assim, né? Acho que todas nós sentimos, principalmente nos primeiros takes, né? E essa união do grupo, pra mim, foi muito especial, assim, porque eu sabia, eu precisava me preocupar apenas com o meu trabalho, eu sabia que cada uma estava dando o seu melhor, e foi isso que fez esse trabalho, assim, ser tão especial. Assim, eu gostei muito de fazer os props, né? Acho que um dos elementos que eu mais gostei de fazer foi o carretel. E da animação, gostei muito de animar o Miasma, porque era uma questão muito fluida, era uma questão assim como se ele tivesse uma vida própria, assim. E eu acho que isso foi muito bacana. Então, eu fiz o concept personagem junto com a Alice. E geralmente que é a minha parte favorita de fazer é o concept personagem. Eu amo pesquisar, amo fazer moodboard, mas a minha parte favorita foi animar, porque era muito difícil, era bem difícil, foi bem complicado, mas a experiência de estar ali com as meninas, de passar a tarde com elas e as trocas, escutar música, foi tudo um trabalho que era para ser bem difícil, bem estressante, foi bem gostoso de fazer, foi uma parte que eu aproveitei muito, foi definitivamente a minha parte favorita, porque acho que além de todo o trabalho, né, de ver o curta no final, de tudo isso, a experiência que a gente ganha, sabe, as amizades, elas são, assim, pra vida. E aí eu acho que eu fiquei muito feliz de conseguir ter essa troca, porque eu já era muito amiga da Giovana e da Bia, mas eu pude fazer amizades mais
que eu não tinha tanto contato. A Fernanda, a Vanessa, a Alice, a Tainá. Então, pra mim, a minha parte favorita foi animar. A parte mais legal é a jornada, São os amigos que a gente faz pelo São os caminho. amigos que a gente faz pelo caminho. Então, Miasma pra mim foi uma experiência de vida incrível. Além de conhecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui do meu lado, eu tive uma oportunidade de ser na minha casa, a hospedagem do set no geral. E isso foi muito importante, principalmente levando em consideração o que a Giovana disse. Porque a gente pode fazer muitas amizades e tá sempre ali uma junto com as outras e fortalecer esse laço. E isso pra mim foi a coisa mais importante dentro de tudo. E sim, claro, teve as partes que eu mais gostei e as que eu também não gostei tanto. Eu acabei fazendo as roupinhas da Drica e o design de roupas dela, também o design de personagem junto com a Gi. E foi muito legal, assim. Eu fiz outras coisas também, mas não tem como comparar, porque todo mundo fez um pouquinho de cada, como a Fernanda falou. E isso pra mim foi muito legal também, porque a gente meio que acabou aprendendo um pouquinho de cada coisa, assim. Eu aprendi um pouquinho sobre rig, um pouquinho sobre montagem de cenário, um pouquinho sobre iluminação. Então isso acabou trazendo muita mais experiência pra gente. E eu também acho que é bom levar em consideração, às vezes, as coisas que a gente não gosta de fazer. E é muito engraçado que esse trabalho, apesar de ter coisas que eu não gosto tanto, ele conseguiu me trazer uma experiência de eu gostar de tudo um pouquinho. E isso é incrível. Ai, maravilhoso. Sobre a Drica, eu fiz ela. Acho que a parte mais complicada foi acertar o esqueleto, porque... Olha, hoje, 2023, a gente pegou fio de cobre rígido, que é o de eletricidade que você dobra, ele fica, só que provável que ele suma cada vez mais porque ele é, desatualizado para coisas elétricas. Por isso que eu peguei uma promoção boa. A parte mais chata foi acertar o esqueleto, mas montar a Drica, não. A maior preocupação que tinha era deixar ela mais adaptável, então, ela tem pezões para ela ficar em pé. A gente comprou, ele é de jacaré de solda, assim. E, ele é montável. Ele não é comprido porque não precisava ser comprido. A Drica não ia pular nem voar. A questão dela ter um equilíbrio maior foi bem bom. Bom, e o cenário, acabou que com o tempo a gente acabou se tocando de que a gente teve uma ideia de que inicialmente foi um pouco inocente, mas no final da história acabou servindo muito para as gravações, que foi justamente as paredes quebradas do cenário. São um total de 6 ou 7 paredes, se não me engano, e elas todas são desmontáveis, é como se fosse quase um hexágono o nosso cenário. Então a gente teve a possibilidade de vários ângulos diferentes de gravação nesse cenário, porque a gente tirava uma paredezinha e outra e a gente conseguia ter uma totalidade do cenário mesmo assim, o que é muito mais interessante do que um cenário que se fosse quadrado, por exemplo, que a gente teria uma limitação muito maior em quesito de câmera, podendo passar frestas e tudo mais, né, do fundo, né, e aí a gente acabou poupando muito trabalho na organicidade por conta disso. Então, eu que tinha feito as roupas da Drica, tá aqui algumas das roupinhas dela. Eu tive uma experiência muito legal de fazer as roupas dela. Eu já tinha uma base de costura, eu tenho uma máquina de costura na minha casa. E como ela era uma boneca de pano, eu pensei, vai ser muito legal se eu fizer as roupas dela. Mas eu não sabia que era tão difícil fazer roupas de boneca. Roupas de humano são bem mais fáceis, pessoal. E ela foi uma experiência, como diria, minimalista, eu acho. E deu muito certo no final. Créditos ao Tobias, que emprestou a meia dele pra gente. Quer dizer, emprestou não, deu a meia dele pra gente pra usar. Tobias, obrigado! Muito obrigado ao grande Edson, grande doutor Froza, que me ajudou a fazer aqueles quadros. Eu não vi uma solução. E parabéns novamente. A gente escolheu a calimba como instrumento e como base de som. Isto aqui é uma calimba, pessoal. Uma calimba é um instrumento africano, que ele é bem simples, ele é uma caixa acústica e ele tem pinos de metal que soam esse som dentro da caixa e retorna e tem esse som
extremamente agradável. E eu fui a pessoa que compôs as músicas para o nosso curta, né? A gente fez uma calimbinha, uma mini calimbinha, filhinha da minha calimba aqui. E eu consegui compor algumas músicas, já que eu sei tocar, e enfim, foi bem legal, assim, ficou bem suavezinho, bem agradável, assim. E ao mesmo tempo a gente conseguiu pegar uma pegada um pouco mais tensa à medida que o ritmo do curta ia mudando um pouco, né? À medida que o miasma ia tomando conta do espaço. 2 hours later. Né? Sou a Vanessa, eu participei tanto da pré-produção, pós... tô fazendo os créditos, então pós, e durante a produção também. Aliás, eu adorei fazer a pré, porque... a pré não, a produção mesmo, né? Porque o sofazinho é durante a produção. Eu adorei fazer produção, porque assim, costurar é maravilhoso. Todo mundo fez um pouquinho de cada coisa. Dedo furado. Todo mundo tem Dedo furado. seu próprio filho aqui. Já fazia meu filho, tapetinha meu filho, meus neném. A iluminação também trabalhei com ela. Foi bastante gambiarra. Bastante gambiarra. A gente fez muita fita crepe. A nossa softbox foram as meninas que fizeram. E ela foi literalmente uma caixa com papel manteiga e uma lâmpada lá dentro. Maravilhoso. E era muito no sistema e na lógica de 3 fontes de luz, sempre. Uma de cima e 2 de laterais. E às vezes a gente mudava de lateral dependendo do que a gente quisesse com a cena. Porque às vezes a gente precisava deixar o cabelo da Drica mais exposto, então a gente botava uma luz mais em cima dela para poder mostrar a questão do tipo de cabelo dela, que era com lãzinha, bonitinha. E principalmente da metade das gravações pro final, a gente fez muito trabalho em cima de cor com a luz, porque a ideia do curta era ele ficar cada vez mais rosa, exatamente por conta do miasma, e ele não tomar apenas um espaço físico, mas um espaço sentimental também. Então a gente planejava, a G planejou isso em quesito de mudar a ambiência da cor. A Fê fez a pré-produção disso nos concepts. E aí, durante a produção com a iluminação, a gente usou papel, eu não sei falar o nome. Celofane. Isso aí. Celofane. Valeu, Cadu. Valeu, Cadu. Maravilhoso. E aí a gente basicamente usava ele pra mudar a cor da soft. O vitral a gente também usava nele pra poder não entrar só uma luz branca. Aliás, o vitral muitas vezes a gente fez com lanterna de celular mesmo. Então é isso, gente. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço muito a mamãe da Alice por nos acolher, nos dar comida, tá sempre presente com a gente, a nos dar sempre muito apoio emocional. Ela foi a mamãe de todas nós, é minha avó. Beijo, vovó! Obrigada, Mazotti, que orientou no Obrigada, roteiro. Mazotti. Você é incrível. Você sabe Top. muito sobre luz. Maravilhoso. Obrigada, Henrique, que me ajudou a planejar material também. Grande Henrique. Grande Henrique. Grande Henrique. Eu queria aproveitar o momento para mandar um beijo pra minha mãe sumida. Ela tá sofrendo muito agora pra fazer edição até hoje, etc. Ela vai estar editando até ano que vem. Sim. Tá acertando a cor de todas as coisas e tá ficando muito lindo. Beijo pra Tainá. Obrigada, Obrigada, meu minha pai. mãe. Obrigada, meu pai. E agradecer a Vivian. A Vivian também foi lá. Obrigada, Vivian. Um beijo. Miasma!